ACH5543, Bioquímica 2. Essa aula foi preparada com o livro Princípios de Bioquímica de Leininger, sexta edição. Capítulo 21, Biossíntese de lipídios. Nesta aula, serão discutidos apenas a biossíntese de ácidos graxos, de triacilgliceróis e eicosanoides, nessa ordem. Portanto, esta é a parte 1 da aula de biossíntese de lipídios. Biossíntese de ácidos graxos e eicosanoides. Então vamos começar primeiro tratando dos ácidos graxos. Eicosanoides vai ser a última parte da aula. Em uma síntese bem rápida, Leininger diz, assim como outras vias biosintéticas, essas sequências de reações são endergônicas e redutoras. Utilizam ATP como fonte de energia metabólica e um transportador de elétrons reduzido, geralmente na NADPH como agente redutor. Então é assim que ele descreve sinteticamente a via de biossíntese de ácidos graxos. Então, portanto, eu tenho uma via que consome energia endergônica. Essa energia vem do ATP, que está aqui na setinha, e ela precisa de doadores de elétrons para reduzir. Se reduzir, então eu vou colocar hidrogênios, eu vou fazer ligações duplas, por exemplo, em moléculas. E o doador disso é um transportador de elétrons que você já conhece, NADPH. Bom, como começa a biossíntese dos ácidos graxos? A biossíntese dos ácidos graxos começa com a formação de um composto denominado malonil-CoA, que é formado a partir de acetil-CoA e bicarbonato. Você já deve desconfiar, né? É uma reação de carboxilação. Então, essa é a estrutura do malonil-CoA. Observe que aqui é acetil-CoA e aqui eu pus um CO2 nele. É exatamente isso, uma reação de carbonilação. Então, vou carbonilar um acetil-CoA. Quem faz isso é uma enzima chamada acetil-CoA carboxilase. Bom, então vamos começar aqui. Figura 21-1, reação da acetil-CoA carboxilase. Eu vou dar um zoom para ficar melhor para a sua visualização. Aqui você vê como que é a estrutura da proteína. Então eu tenho uma proteína que é chamada proteína carreadora de biotina. Então é óbvio, assim como as outras, né, reações de carbonilação, eu vou ter um aminoácido cadeia longa, lisina, ligado em uma biotina. Isso aqui é um braço de inúmeros carbonos, né? Você já deve imaginar que deve estar envolvido aí um deslocamento ao longo do espaço. Esses braços servem para isso, né? Quando eu tenho sítios muito longe e eu tenho que transportar os substratos de um lugar para o outro. Então, o que acontece? HCO3- bicarbonato que está presente no seu plasma e ele pode entrar nas células, na presença de ATP, ele reage e na presença da biotina carboxilase, né, reage e ele é adicionado, o bicarbonato, não, desculpa, o CO2 do bicarbonato, ele é adicionado à biotina. Então você vê, eu consumi energia para começar a fazer o ácido graxo. Eu já comecei gastando energia da célula. A gente sabe que compensa, né? Ácido graxo retorna tantos ATPs, nós já fizemos a conta disso. E veja que essa enzima ela tem duas regiões aqui. Essa região aqui onde houve a captura do CO2 e esse outro sítio aqui. Então aqui eu tenho a biotina carboxilase e aqui eu tenho a transcarboxilase, outra região da proteína que vai transferir esse CO2 para acetil-CoA. Então aqui está o acetil-CoA e o acetil-CoA ele vem para esse sítio. E olha o que acontece. O meu braço que estava aqui, todo esse braço, tem esse braço da lisina, mas esse braço aqui da biotina, ele desloca tudo isso no espaço. Deixa eu colocar isso em perspectiva para você ver melhor. Então, você observa que, olha o que aconteceu, olha o que aconteceu aqui. Eu tinha algo que estava nessa região, ele se deslocou para cá. E aqui eu tenho o acetil-CoA esperando. Bom, o que acontece aqui? Essa enzima,
ela vai tornar esse carbono aqui suscetível à reação química. Então, o que acontece é que esse CO2 aqui, ele é adicionado nesse carbono. Então, eu perco um hidrogênio do CH3, fica só CH2, e aí eu termino com o malonil. Então, malonil-CoA nada mais é do que colocar um CO2 na extremidade, CH3, do acetil-CoA. Então, aqui seria o resultado final da enzima, né? O braço está aqui, e depois esse braço retorna para o domínio biotina carboxilase, para carboxilar mais uma vez a biotina com outro CO2 e transferir para outro acetil-CoA. E aí você vai ter mais uma molécula de malonil-CoA. Observe que o livro ele indica para você os átomos que pertenciam ao acetil-CoA e os átomos que pertencem ao dióxido de carbono, o CO2. Bom, nós vimos aí que esse bicarbonato ele está presente como um subproduto da sua respiração. A gente já tinha visto isso, você pode olhar lá no vídeo de Bioquímica 1. Tem a ver com o CO2 da sua respiração, pela anidrase carbônica vira bicarbonato e ele é transportado aos pulmões, onde você exala. Sabemos de onde ele vem. Mas de onde vem esse acetil-CoA? Bom, esse acetil-CoA ele pode vir de vários lugares. Então, por exemplo, eu posso ter uma glicólise ocorrendo e ao final da glicólise eu produzo piruvato, piruvato entra na mitocôndria e o complexo piruvato desidrogenase produz acetil-CoA. Essa é uma fonte, primeira fonte que me vem à imaginação aqui. Mas tem uma outra fonte interessante aqui, que tem a ver com o catabolismo dos ácidos aminoácidos. Então, existe uma série de aminoácidos, por exemplo, né, triptofano, lisina, fenilalanina, tirosina, leucina, que todos eles, em suas reações de degradação, né, produzem acetil-CoA, isoleucina também. Então, isoleucina, leucina, treonina, triptofano, tirosina, fenilalanina e lisina. Então, são vários aminoácidos aí. 7 aminoácidos dão origem a acetil-CoA. Então, eu posso degradar músculo para oferecer acetil-CoA para a acetil-CoA carboxilase. E aí eu consigo, degradando músculo, sintetizar lipídio. É interessante isso, né? Então, estou comprometendo um pouquinho das fibras musculares para sintetizar o lipídio, por exemplo, para fornecer a energia necessária para a contração muscular. Isso pode ocorrer em algumas situações. Bom, então com isso você vê a conexão que tem entre a síntese de ácidos graxos e a degradação de aminoácidos. Agora, a partir de malonil-CoA sintetizado, como é que eu sintetizo esses ácidos graxos? Bom, em primeiro lugar, eu preciso saber qual é a enzima. A enzima se chama ácido graxo sintase 1, AGS1. Então, esse nome é importante aí. Ácido graxo sintase. O nome é até fácil, né? Com a enzima que sintetiza ácidos graxos, ácido graxo sintase. Eu vou mostrar para você agora as reações químicas da ácido graxo sintase. Bom, aqui o Leininger ele apresenta para você o que é o que eu vou chamar de esquema geral da ácido graxo sintase. Então, eu vou dar uma ampliada para que você tenha a oportunidade de ver isso maior. Então, o que você tem aqui? Essa é a ácido graxo sintase. Por que ela é representada assim? Ela é uma enzima multidomínio. Então, é uma enzima que é composta de várias enzimas em porções denominadas domínios. Então, você sabe o que é isso, né? É uma mesma proteína que tem várias regiões com enovelamentos próprios, com funções biológicas próprias. Há um tipo de catálise enzimática que lhe é própria. E ele representa assim, como esse cilindro, e cada tracinho desse aqui, cada subcilindro desse é um pedaço, e mais essa porção, esse oval marrom, também. No oval marrom, eu tenho fixado aqui o meu malonil-CoA, certo? Ele fala grupo malonila, é isso daqui, né? É esse grupo aqui.
Aqui estão os carbonos acetil-CoA, aqui está o CO2 que você já sabe. Primeiro passo, né? Eu já tenho na enzima um acetil esperando aqui. De onde veio esse acetil? De um acetil-CoA, evidente. Né? Então eu vou fazer o seguinte, agora eu vou... como que você degradava ácido graxo? Você retirava grupos acetil-CoA. Como você sintetiza um ácido graxo? Você parte de um acetil-CoA e adiciona grupos acetil. Então é a ordem inversa das coisas. Então, o que acontece aqui? Esse CO2 aqui ele é transitório. Então, por ser eletronegativo, esse oxigênio pode doar aqui seus elétrons e aí esse CO2 fica muito fácil de sair. E isso daqui deixa esses elétrons livres para atuarem como nucleófilo nesse carbono. E isso tudo aqui, toda a enzima, né, acaba virando, na verdade, esse grupo, esse enxofre dessa cisteína, acaba virando um grupo abandonador. E essa etapa se chama reação de condensação. Eu vou condensar 2 grupos acetil e liberar um CO2. E olha o que aconteceu. Né? Esse acetil vai aqui no lugar do CO2, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Eu vou melhorar a perspectiva para você ver no todo. Então perceba, ele estava aqui, agora ele deslocou para o final desse daqui. Ótimo, então agora você tem um ácido graxo, que é potencialmente um ácido graxo, né, com 1, 2, 3, 4 carbonos. Mas ele tem umas coisas estranhas aqui. Ele tem um grupo cetona bem na posição beta. Você já conhece muito bem essa posição. Né? Lembra que quando você falava de degradação de ácidos graxos era beta-oxidação. Então a gente oxidava isso daqui. Mas a biossíntese é o contrário. Eu não oxido, eu vou reduzir. Então vamos ver essa redução de perto. Então, qual é o próximo passo aqui? No próximo passo, eu vou reduzir isso daqui, que é reagir com NADPH. Então, eu vou doar elétrons. Ao doar elétrons, o que acontece? Eu vou doar elétrons para esse oxigênio. Né? E esse oxigênio com um elétron, ele pode, por exemplo, se protonar. Aí ele ficou OH e eu coloco um hidrogênio aqui. Então, lembra, NADPH com mais H+, esse H ele pode entrar aqui, aqui essa dupla abre e outro H entra aqui. E eu hidroxilei a posição beta. Gastei o NADPH. Né? Gastei um equivalente redutor. Isso é um ácido graxo? De longe, não, ainda não. Então, qual que é o próximo passo? A enzima ácido graxo sintase, ela tem uma outra subunidade que possui uma atividade de desidratação. Então, eu vou retirar água daqui. Então, a água é daqui, né? Eu tenho OH e aqui eu tenho uma H. E quando eu retiro a água, eu formo uma ligação dupla. Isso está cada vez mais parecido com ácido graxo. Finalmente, se eu tiver mais equivalentes redutores, então reduzir é reagir com hidrogênio. Né? Eu vou adicionar hidrogênio aqui nessa ligação dupla. E aí eu tenho a ligação simples. Aí eu tinha um grupo acetil e coloquei mais 2 carbonos. Eu acabei de gerar um ácido graxo. Se eu hidroliso essa ligação, está pronto um ácido graxo de 4 carbonos. Se eu quiser fazer ácidos graxos maiores, eu ciclo isso. E então eu teria que retornar aqui, né? Eu teria que colocar um acetil-CoA nessa posição e o meu de 4 carbonos, né? O propanil-CoA vai estar aqui em cima. E aí eu adiciono esse aqui, e aí eu vou ter o de 6, depois o de 8. Assim sucessivamente. Então, de uma forma mais geral, esse é o esquema. Então, vamos lá. Eu tinha uma cetona, eu transformei em grupo hidroxila por redução, desidratei e formei uma dupla, e depois eu reduzi para formar ligação simples. Compara isso daí com isso que você já conhece. Deixa eu mostrar aqui para você. Isso é a beta-oxidação. Então, o que ele faz na beta-oxidação? Esse aqui é o beta, né? Então, ele reduz, formou a dupla. Depois, ele hidrata, colocou a água aqui, o OH veio para cá. Depois, ele oxida. Perdão, né? Aqui ele oxidou. Né? Ele primeiro oxida e forma a dupla. Oxidar, então, ele vai retirar elétrons daqui. Depois, ele hidrata. Depois, ele oxida de novo com NAD+.
e em seguida vem a tiolase e eu abro isso daqui e eu produzo uma acetil-CoA, que pode ser usado na mitocôndria, mais o acil-CoA. Então as reações elas são praticamente uma inversa da outra, né? Então eu oxidei, hidratei, oxidei, clivei. Então se você olhar aqui, o que ele fez? Ele, bom, tem uma reação a mais. Então ele descarboxilou, reduziu, desidratou, reduziu. E aí formou o ácido graxo com mais 2 carbonos. Quase um é inverso do outro. Cuidado com esse quase. Sabe explicar muito bem isso. Bom, a ácido graxo sintase 1, ela é uma enzima de vertebrados, como nós, né? Está presente em fungos também, né? Ela é uma única cadeia polipeptídica, enorme, multifuncional. A ácido graxo 2 de plantas e bactérias são várias enzimas separadas individualmente. Então tem vantagens e desvantagens. Aqui é que eu vou conseguir fazer moléculas grandes, mas não passo por intermediários menores. E aqui eu passo por uma série de intermediários menores que podem ser utilizados para biossíntese de outras biomoléculas. Só para você ter uma ideia da cara da ácido graxo sintase, ela é assim, desse tamanho. A gente já fala sobre esses domínios que têm as atividades, né? Então aqui é um dímero dela, né? Então cada coisa colorida dessa é um domínio com uma atividade enzimática distinta. Agora, vamos começar a entender ácido graxo sintase. A primeira coisa que está em destaque aqui, que chama a atenção para você, é esse domínio marrom. O que é esse oval marrom? Então vamos dar uma olhada lá. Está aqui. Vamos avançar. Aqui está ele. Esse é o domínio marrom. Ele é chamado de ACP. Em inglês é Acyl Carrier Protein. Ou, como a gente fala em português, né, a proteína transportadora de grupos acila. Então ela vai carregar grupos acila. Nessa proteína eu tenho um aminoácido serina. Lembra? CH2OH, cadeia lateral. Eu posso fosforilar essa serina, então aqui eu tenho um fosfato, e nesse fosfato, eu vou ampliar isso, porque como eu vou detalhar um pouco, talvez seja melhor mostrar isso grande para você. Nesse fosfato aqui, essas ferramentas são muito boas, mas você tem que saber usar. Nesse fosfato aqui, você vai adicionar um outro grupo. Esse grupo ele tem uma série de carbonos que o torna muito longo, que é o ácido pantotênico. Quem é o ácido pantotênico? Você já viu isso. Ele é uma das vitaminas constituintes, né, do acetil-CoA. Depois você compara lá no capítulo das vitaminas do acetil-CoA, quando ele aparece a primeira vez. Mas ao final disso, eu adiciono mais essa região aqui e termina com um grupo SH. Nesse grupo SH, eu vou esterificar os malonil. Né? Então, todo o malonil CoA produzido vai ser esterificado aqui. O nome dessa molécula, como um todo, é 4'-fosfopanteteína. Tudo isso daqui até aqui. E aqui é o ácido pantotênico, que também é utilizado para produzir a coenzima A. Então, a Acyl Carrier Protein é uma proteína que está associada a um braço de carbono muito grande que termina com enxofre. A química do enxofre é fantástica, você consegue fazer muita coisa. Por isso que a natureza acaba usando ela bastante. Então, isso daqui, desse desenho anterior que você viu, você consegue ver aqui, ó, esse zigue-zague aqui, é justamente para dar essa ideia do braço longo da fosfopanteteína.
do ACP, do Acyl Carrier Protein, que você acabou de ver aqui na sua forma detalhada. Bom, mas tem uma pergunta agora, né? Como que esse ACP participa da síntese de ácidos graxos? Vamos tentar responder isso para você. Então, isso está nessa figura aqui. Nessa figura, eu apresento para você os domínios enzimáticos da acyl graxo sintase. Então, a acyl graxo sintase tem todas essas enzimas aqui. Tem a ACP, ela tem beta-cetoacil ACP redutase, ela tem esse domínio KR, né, de K, em inglês ceto é keto, né? Então por isso que é KR, né, keto e reductase. Então cetoacil redutase, ER, que é enoil ACP redutase, DH, beta hidroxiacil ACP desidratase, beta cetoacil ACP sintase, e aqui você vê que tem aquele outro grupo de cisteína para colocar o outro. Lembra que era o malonil e uma acetil-CoA, né? E aí você tem o domínio KS, que é o beta-cetoacil ACP sintase, que está aqui, que ele vai participar da catálise disso daí. E finalmente o domínio MAT, malonil acetil-CoA ACP transferase, que vai participar em várias etapas da biossíntese. Então agora você vai ver a biossíntese não de uma forma geral, de uma forma detalhada, enzima por enzima. Vamos começar. Então aqui está o meu AGS1. Então a gente vai olhar o AGS de mamíferos. Ele fala aqui, ó, mamíferos, de fungos e parecidos, certo? Então a gente não vai tratar de plantas nem de bactérias aqui. Então inicialmente eu vou reagir com um grupo de acetil-CoA. Você já sabe de onde pode vir esses acetil-CoA. E eu vou retirar a CoA e esse grupo acetil ele entra aqui, né, no domínio KS, né, beta-cetoacil ACP sintase. Está aqui em cima, né? À medida que eu vou andando, você não vai ver esses nomes, mas eu vou lendo eles para você aqui, eu vou relembrando para você aqui, para você se lembrar. Então, ok. Então eu coloquei o meu acetil-CoA aqui. Quem está faltando? Está faltando o malonil. Então, na próxima etapa, o malonil-CoA que foi sintetizado, ele será ligado covalentemente ao SH do meu Acyl Carrier Protein, da proteína carregadora de grupos acila. Muito bem, então está aqui ligado. Olha que interessante, eu tenho as duas coisas orientadas, é óbvio que essa proteína deve interagir com o KS, certo? Para fazer toda essa mudança conformacional. Eu tenho duas coisas orientadas aqui, de tal forma que eu consigo estabelecer entre essas duas moléculas vizinhas agora o estado de transição necessário para a catálise. Então o que acontece? Esse CO2 aqui ele é transitório, nós já vimos, então ele pode refazer a dupla e o CO2 abandona a enzima, mas aí eu ativo isso daqui, porque como eu deixei os elétrons agora vão tornar esse carbono um nucleófilo que ataca esse C dupla O. E isso aqui é o grupo abandonador. Ao atacar, eu adiciono um grupo acil no final desse acetil-CoA, que você já sabe que dá nisso daqui. Olha, ele indica bonitinho para onde vai essas coisas, né? O CO2 sai, aqui é o grupo acil do acetil-CoA inicial, do malonil-CoA, e esse é do acetil-CoA. Então a gente pega o acetil-CoA e adiciona no malonil-CoA. Ele não desenhou parado aqui, ele já mostrou que depois o braço do ACP ele se move. Então acho que só para indicar que esse braço ele é longo o suficiente para poder fazer isso, né? Fazer essa movimentação. Bom, o que é necessário fazer? A gente lembra, né? Eu estou com um problema agora, eu quero fazer uma coisa que é 100% saturada, só ligação simples aqui, e eu tenho esse grupo cetônico. Tenho que tirar ele daqui. Aí entra o NADPH. Então, NADPH mais H+, na presença do domínio KR, que está aqui, ó, então você vê que, olha que interessante, ele estava para cá e aí ele se mexeu para cá, justamente para levar para esse domínio, que é o próximo domínio. Ele sempre vai destacar o domínio da reação em cor e os outros ficarão em cinza. Trouxe para cá, então agora vai ocorrer a redução usando o domínio KR, a beta-cetoacil ACP redutase. Bom, o que ela faz? Ela vai reduzir
esse oxigênio e a gente sabe muito bem o que acontece, vira um OH. Né? Então vira um OH aqui, ele adiciona um OH aqui. Nós vimos isso no esquema geral. Ainda não está bom, eu preciso de ter uma cadeia saturada que tem uma hidroxila. Então eu vou para o segundo domínio que vai participar disso daqui, que é o domínio DH, a beta-hidroxiacil ACP desidratase, aquela que tira água. Então o que vai acontecer? Eu vou retirar água, esse hidrogênio daqui com esse OH, retiro água e formo uma ligação dupla. O nome desse composto agora é trans-delta-2-butenoil ACP. Então esse que é o composto. Delta 2 porque aqui é carbono 1, carbono 2, né? Butenoil 1, 2, 3, 4, né? Então met, et, pro, put, né? E usando aqueles prefixos de química orgânica, e ACP porque está ligado no Acyl Carrier Protein. Está quase pronto. Então o próximo passo agora é uma redução. Então NAD pH aparece aqui e quem vai trabalhar nisso é o domínio ER da enoil ACP redutase. Então você vê que é lindo isso, porque a ACP ela dança ao longo da molécula enquanto ocorrem todas essas reações. E aí eu tenho a formação da ligação simples e isso já volta de novo para o domínio KS. Aqui você sabe muito bem o que vai acontecer. Eu vou adicionar agora mais um grupo acetil-CoA aqui. Mas veja bem, é sempre o que está embaixo é transferido para o de cima, né? Eu sempre transfiro o que está aqui para o malonil. Então o que acontece? Na próxima etapa eu tenho uma transferência, né? A beta-cetoacil ACP sintase ela vai transferir esse grupo aqui, que já tem o ácido graxo saturado, para o domínio KS. E aí é só chegar mais um malonil no ACP e aí você tem a transferência de novo. Eu vou tentar ver se consigo mostrar isso em perspectiva para você, não sei se vai dar certo. Observe os movimentos do ACP, ele está quieto aqui, ele vem para cá, eu adiciono o acetil-CoA, eu adiciono o malonil, aí ele vem para cá para reagir com o KS, depois ele se move para o KR, depois ele se move de novo para o DH, se move de novo para o ER, se move de novo para o KS. Então você vê que é necessário isso. Então não foi suficiente ao longo da evolução ter ACP. Eu tive que ter o composto, o 4' pantetenoil, que a gente já viu, né? Esse daqui, fosfopanteteína, né? Precisava ter o 4' fosfopanteteína para poder permitir todas as mudanças de conformação necessárias para poder sintetizar o ácido graxo. Bom, vamos ver isso daqui do ponto de vista químico. Não que não tenha sido até agora, mas, de novo, eu descarboxilei, reduzi para formar uma hidroxila, depois desidratei, depois desidratar, reduzir de novo para poder pegar essa dupla e formar ligação simples. Vamos comparar mais uma vez. Então, o que esse aqui faz? Ele oxida, não tem o CO2, aquela história lá, né? Mas ele oxida, hidrata em vez de desidratar, oxida de novo e cliva. No nosso caso, ele não cliva, ele adiciona. E ele adiciona logo no começo, né? Logo depois de você liberar o CO2, lá você já tem a formação. Mas faz sentido? Logo no começo, ele já sintetiza coisa com 4 carbonos. E o outro, no fim, ele vai clivar 4 carbonos e formar 2 grupos de acetil-CoA. Então isso acaba facilitando você na hora de raciocinar sobre isso. Pergunta: e a segunda rodada? O que acontece na segunda rodada? Vamos dar uma olhada nisso. Aqui é uma figura que ilustra a segunda rodada. Então a segunda rodada vou partir de um composto que agora tem 4 carbonos. E ele já está no meu domínio KS. Ele já está no domínio da beta-cetoacil ACP sintase. E aí o grupo ACP ele vai receber um malonil-CoA, os dois vão ficar juntos, mesma coisa, isso daqui sai, isso é nucleófilo, ataca aqui, isso aqui vai estar sempre crescendo para cá, eu condenso e eu vou ter esse composto aqui. O resto você sabe muito bem o que vai acontecer.
Depois disso, você sabe que eu tenho que reduzir isso daqui para formar a hidroxila, depois desidratar para formar a dupla e depois reduzir de novo para formar a ligação simples. E assim vai acontecendo várias vezes, né? Então, entra 2, 2 vira 4, 4 vira 6, e aí você vai ter vários ciclos. E após o 7º ciclo de condensação, eu produzo o ácido graxo denominado palmitoil-CoA, que é um ácido graxo de 16 carbonos. E aí a enzima solta o palmitoil-CoA. Ninguém sabe muito bem porque não se alonga para além disso. Talvez seja alguma... Bom, porque é ligado covalentemente, né? Teoricamente ele poderia continuar estendendo a cadeia, né? Uma vez que é muito simples, né? É sempre esse grupo aqui, então vamos lá, né? Esse grupo aqui do malonil que ataca isso. Então essa cadeia pode ser grande o suficiente, né? Mas quando chega lá com 16 carbonos, solta. Ainda não está muito claro o que ocorre aqui. Bom, com isso você entendeu, eu imagino, o mecanismo de funcionamento da ácido graxo sintase de vertebrados e fungos. Vamos dar uma olhada agora na equação química disso. Então, como que você pode... Então, agora a gente vai ver, né, as reações, né? Como que você pode considerar isso do ponto de vista químico? Eu posso considerar da seguinte maneira. Bom, eu vou, para poder fazer um ácido palmítico, eu preciso de várias unidades de malonil-CoA. Então, 7 acetil-CoA, mais 7 gás carbônico, mais 7 ATP. Gastei 7 ATPs. Vão produzir 7 malonil-CoA, 7 ADP e 7 pirofosfato inorgânico. Isso é importante aqui. E então, quando você vê 7 pirofosfato inorgânico, você já deve imaginar que quando eu hidrolisei ATP, né, eu já liberei esse fosfato aqui. Isso vai ser usado para outra coisa. Mas o que interessa para você é, para formar isso, o malonil-CoA 7, eu gastei 7 unidades de ATP e tenho que ter acetil-CoA que vem de alguma fonte e o CO2 que vem na presença de bicarbonato. Mas isso aí vem por causa da sua respiração e reações que ocorrem lá no ciclo de Krebs ou no complexo piruvato desidrogenase. Bom, então isso do ponto de vista da carboxilação. Do ponto de vista da síntese, eu vou pegar acetil-CoA mais 7 malonil-CoA mais 14 NADPH. Aqui ele esqueceu de colocar o número de acetil-CoA. Né? Mais 14 de H+, vai produzir palmitato. Certo? Na verdade está certo. É um acetil-CoA, porque quem vai ser o doador é esse daqui, né? Então esse daqui, aqui eu tenho 2 carbonos, aqui eu tenho 2 carbonos de cada grupo acetil, né? Então 14 mais 2 vai dar 16. Então aqui eu produzo palmitato, 7 CO2, 8 CoA, 14 NADP+. Então agora eu posso usar para reações que necessitam de oxidação e formo água. Então, formar lipídio produz água. Então, diz, haverá lipídio, haverá água. Isso talvez seja útil para você pensar em relação a várias outras coisas aí. Então, com isso você consegue entender, ver a equação global da produção de ácidos graxos. Ela é relativamente simples, né? Não tem grandes coisas aí. Então, o processo global vai ser, né, somando tudo que foi necessário lá para fazer a carboxilação, né? Então a gente vai somar as duas equações, né? Você precisa somar a reação de cima com a reação de baixo. Aqui a gente dividiu em carboxilação para formar malonil-CoA e a síntese de um palmitoil. Você tem que somar tudo para saber exatamente o que entrou na contabilização disso. Aí você vai ter daqui. Então essa é a representação da equação final. 8 acetil-CoA mais 7 ATP, mais 14 NADPH, mais 14 H+, produz um palmitato, 8 CoA, 7 ADP, 7 PI, 14 NADP+, e 6 águas.
Então, precisa de 8 mols de acetil-CoA, 7 de ATP e 14 NADPH. São muitos mols necessários para produzir um ácido graxo. Mas compensa, porque você sabe que ácido graxo, quando ele é oxidado, ele gera muita energia. Próxima pergunta. Onde é que se produz ácido graxo? Essa é a sua resposta. O ácido graxo, ele é produzido na matriz citoplasmática, ou citosol. Então, isso mostra uma coisa bem óbvia e mostra a elegância da célula, que ela compartimenta tudo. Então, a degradação dos ácidos graxos é na mitocôndria. A síntese é no citosol. É óbvio que não é no mesmo compartimento, senão você teria alguns ciclos fúteis não desejáveis, né? E eu consigo fazer regulações distintas por causa disso daí também. Então, com isso, a gente já resolveu mais um dos problemas, a localização. Outro problema que é uma coisa que nós não discutimos. Eu tenho que ter uma fonte de equivalentes redutores NADPH. De onde vem esse NADPH? Vamos dar uma olhada. Então, vou mostrar para você aqui, no livro do Leninger, a fonte de NADPH. Uma dessas fontes, você já sabe, nós estudamos, é a via das pentoses fosfato. Então, está aqui. Pode olhar lá, dá uma olhada na via das pentoses fosfato, você tem a formação de NADP. Na verdade, eu acho que eu tenho ela aqui. Deixa eu ver se consigo mostrar para você. Porque aí eu vou mostrar para você na imagem que você já conhece, embora essa outra lembre um pouco aquilo que você já viu. E isso você conhece, né? Então, o glicol 6-fosfato é o primeiro produto da glicólise, né? E eu desvio ele. Então, quando eu desvio, eu produzo 6-fosfogliconato e gero o NADPH. Depois, 6-fosfogliconato, se eu descarboxilar ele, eu gero outro NADPH. Uma parte desse NADPH pode ser usada para sintetizar ácidos graxos. Agora sim você entendeu por que isso aparecia aqui, né? Isso ajuda você a entender essas coisas. Então, vendo aqui, ó, esses dois NADPHs que você vê aqui e aqui antes de ribulose, eles estão aqui e aqui. Essa figura você já viu. Então, eu tenho que ter via dos pentoses fosfatos operando para ter o NADPH necessário. Então, a síntese de ácido graxo, usando o raciocínio mais simples aqui, vai requerer um pouco de glicólise. E isso talvez sugira, e eu acho que você vai entender assim, que as pessoas que comem quantidades consideráveis de carboidrato, que é o que vem de glicose, né, elas vão sintetizar mais lipídio e armazenar mais lipídio em seu tecido adiposo. Então isso é importante, porque, de certa forma, isso apresenta a você um possível mecanismo de uma provável obesidade quando a pessoa não controla essas coisas, mesmo sabendo que as coisas funcionam assim. Essas coisas são pouco divulgadas, né? Mas você poderia divulgar isso, compartilhar com o maior número de pessoas. Aí, a síntese de lipídios depende de carboidrato para gerar o NADPH. Outra fonte de NADPH, essa você não conhece, enzima málica. A enzima málica, como o nome diz, ela reage com malato. Malato é um dos intermediários do ciclo do ácido cítrico. O que a enzima málica faz? Ela converte malato em piruvato e descarboxila o malato, né? Então produz CO2 aqui. E enquanto isso, NADP+, vira NADPH. E aí está pronto para doar para a síntese de lipídios. Então lembra que malato é o único composto, um dos, que são exportados da mitocôndria, né? Então eu posso exportar isso aqui da mitocôndria e uma vez lá fora eu gero automaticamente NADPH para síntese de lipídios. E eu produzo piruvato. Esse piruvato pode entrar na mitocôndria e produzir acetil-CoA, que depois a gente vai precisar para síntese de lipídios. Bom, mas espera lá, eu acabei de dizer para você que o acetil-CoA é produzido na mitocôndria, certo? Então, a enzima málica teve todo o trabalho de pegar o malato que foi transportado para fora, converteu em piruvato. Piruvato entrou na mitocôndria, virou acetil-CoA.
Mas eu preciso de acetil-CoA para síntese de ácidos graxos, mas eu estou no compartimento errado. Eu sintetizei acetil-CoA dentro do mitocôndrio e não há transportador de acetil-CoA. Então a pergunta é, se o acetil-CoA é produzido na mitocôndria, como que ele chega ao citosol? Bom, essa pergunta é importante e para ela ser respondida, eu preciso apresentar para você a lançadeira para transferência de grupos acetil. Essa lançadeira de grupos acetil, ela lança grupos acetil a partir de lançamento de citrato. Então, deixa eu mostrar mais ou menos como essas coisas funcionam. Citrato, você deve se lembrar muito bem, é o primeiro composto sintetizado no ciclo do ácido cítrico. Então vamos lá, né? Eu vou expandir isso um pouco, depois a gente retorna ao tamanho original. Mas vou deixar um pouco maior aqui para ilustrar, eu espero que esteja visível para você. Às vezes eu temo que quando for convertido isso em vídeo, não fique tão visível. Agora está o máximo que eu posso. Então, acetil-CoA há múltiplas fontes. Nós já vimos, pode ser degradação das proteínas do músculo, pode ser degradação de glicose, né? Você comeu arroz, feijão, o amido foi degradado e gerou acetil-CoA, que reagiu com oxalacetato do ciclo do ácido cítrico, produziu citrato. Existe transportador, não tem transportador para acetil-CoA, porém existe transportador de citrato. E o citrato ele é transportado pela membrana mitocondrial interna, então essa aqui é a matriz mitocondrial, né? Passa pela membrana mitocondrial interna. Na membrana mitocondrial externa existe a porina, então ele passa pela porina e agora ele está no citosol. O que ocorre com o citrato no citosol? Aqui está com a enzima A. E aqui está a enzima citrato-liase. Citrato-liase converte citrato em oxalacetato. Eu gasto energia aqui. Ao fazer isso, eu gasto energia, mas produzo acetil-CoA. Então, vou tirar um grupo acetil do citrato. De onde veio esse grupo acetil? Daqui, né? Lembra que eu adicionei um grupo acetil no citrato. Tem um grupo acetil aqui, né? Então, é isso que a primeira reação da citrato sintase é adicionar um grupo acetil no oxalacetato. E aqui eu faço o contrário. Eu retiro o grupo acetil do citrato. Quem faz isso é citrato-liase. E produzo oxalacetato. Para isso, eu gasto energia. Não é à toa que o corpo ele gasta muita energia para poder produzir lipídio. Eu tenho que contabilizar até esse ATP aqui. Para cada mol de acetil que eu usei para poder sintetizar um ácido graxo. E esse acetil-CoA vai para a síntese como você conhece. Ele pode ser usado para produzir o malonil-CoA, ele pode ser usado para fazer aquelas unidades que são adicionadas na reação da acetil-graxo sintase. Bom, mas isso aqui é um ciclo fechado. O oxalacetato, depois, ele é reduzido pela malato-desidrogenase citosólica e convertido em malato. Malato ele tem dois possíveis destinos. Ele pode retornar para cá, e esse ciclo eu vou fazendo ele, alimentando e produzindo várias unidades de acetil-CoA quantas vezes eu quiser, ou eu posso fazer algo mais. Eu posso... Porque aqui eu não uso isso daqui, nem esse, né, na síntese de ácidos graxos. Mas eu poderia divergir, eu poderia fazer uma separação de uma quantidade do malato. Né, você vê uma pequena quantidade vem para cá, mas a maior parte ela é divergida para a enzima málica. Aí sim eu consigo produzir piruvato e equivalentes redutores para a síntese de ácidos graxos que está aqui. Então, com isso, você vê, eu enviei o citrato para fora para produzir grupos acetil e a enzima málica produziu o NADPH. E com isso, né, quer dizer, não só isso, né, com acetil-CoA carboxilase que produz malonil-CoA e com ácido graxo sintase, eu estou pronto para fazer lipídios. Piruvato formado pela enzima málica, ele retorna, tem um transportador de piruvato. E aí aqui você já conhece, piruvato carboxilase é aquela enzima da gliconeogênese, né? Então vou carboxilar ele e produzir oxalacetato. Agora sim você consegue ver isso
em uma perspectiva maior. Eu não sei se vai ser ruim de você ver, mas a ideia é tentar mostrar para você os ciclos, né? Então eu tenho esse primeiro ciclo interno e o ciclo externo. E isso aqui é utilizado para alimentar a biossíntese de ácidos graxos. Essa imagem, ela ilumina você, eu tenho certeza. Então, por exemplo, ela mostra que os indivíduos que comem muito carboidrato, eles vão elevar a sua massa corporal, invariavelmente, porque ao metabolizar carboidrato, você aumenta a síntese de ácidos graxos. Você vai dar os precursores, o que é necessário para sintetizar, enfim, ácidos graxos. Agora tem uma outra coisa aqui que eu queria chamar a atenção, que geralmente não chamam a atenção, embora podem alegar que a contribuição não seja tão grande, mas eu acho que afinal de contas é 1 para 1. Cada unidade de acetil-CoA vem de uma unidade de citrato. Onde eu quero chegar? Eu vou mostrar uma coisa que você talvez não conheça. Propaganute. Propaganute é um site de um grupo de pesquisadores da Universidade de Brasília. Infelizmente, eles não postaram mais nada desde 2017, mas é um site rico, é um sorvedouro de informações úteis para a sua alimentação. Recomendo você ler com muito cuidado aí. O Propaganute, ele mostra uma coisa nessa página aqui, eu vou colocar o link na descrição, que é muito importante para você. Então, isso aqui são rótulos daqueles sucos inocentes que são vendidos aí no supermercado. Então, aqui você vê, né, em ordem de quantidade, né, então daqui é o que tem mais para o que tem menos, eu tenho água, suco concentrado de abacaxi, açúcar. Será que é pouco? Olha aqui, ó, 25 gramas de carboidrato em 200 ml. Quer dizer, mais ou menos um potinho desse aqui. É bastante. É um precursor da síntese, né? E não bastasse isso, ele usa ácido cítrico, citrato, como conservante, né? Então, eu estou dando duas coisas que são utilizadas para a síntese de lipídios. Então, tem dois precursores importantes que, se a pessoa consome isso com grande frequência, ela pode acabar ganhando aumento de massa corporal. E nós sabemos muito bem que esses compostos aqui, essas bebidas, né, você já deve conhecer isso daqui, tem umas inclusive que são com um desenho direcionado para o público infantil. Isso causa obesidade e diabetes infantil. Então, acho que vale a pena você ler o Propaganute e propagar essa informação de que esses compostos eles têm grande quantidade de carboidratos e ainda o citrato, que faz parte do ciclo de transporte de unidades de acetil para poder sintetizar ácidos graxos. Então, na verdade, eu não vou precisar disso daqui, porque eu vou ter grandes quantidades de citrato já no citosol. Não vou precisar de nada disso. Eu já tenho isso automaticamente já convertido em malato, e a enzima málica vai trabalhar. Então eu vou ter condições de suprir a síntese de ácidos graxos com muitas unidades de grupo acetil. Então essa é a relevância da lançadeira de grupos acetil via citrato. Agora, como que é a regulação da síntese de ácidos graxos? Eu vou mostrar a regulação para você. Ela não é... Você vê que de uns tempos para cá, as regulações que eu tenho mostrado geralmente são muito mais econômicas, né, do que aquela regulação mais difícil que nós vimos, que é a regulação coordenada da glicólise e da gliconeogênese. Mas a dos ácidos graxos é assim. Então eu tenho citrato. O citrato ele prepara a acetil-CoA carboxilase. Então, se eu tenho citrato disponível, pode ser aquele do suquinho, né? Ou algum citrato que é produzido na própria mitocôndria e transportado, né, pela lançadeira, eu modulo positivamente a acetil-CoA carboxilase, a enzima que é a responsável pela síntese malonil-CoA. Então, com malonil-CoA eu chego para o palmitoil-CoA. Se a minha síntese ela começa a produzir bastante palmitoil-CoA, ele é um modulador negativo da via. Então faz sentido, né? Aqui já tenho grandes quantidades disso, então eu preciso também
desacelerar um pouco o ritmo, porque eu tenho que dar destino para essas moléculas sintetizadas. Então o organismo ele sabe regular muito bem, então acaba inibindo. Outra coisa, em jejum, o glucagon e no momento de estresse, né, então quando você está numa corrida, no esporte, a adrenalina, eles vão desencadear fosforilação da PKA, por exemplo, né? Ativação da PKA, que vai fosforilar proteínas que suprimem a síntese de ácidos graxos. Faz sentido? Totalmente. Se eu estou em jejum, se eu estou praticando um esporte, eu não quero ter essa oportunidade de economizar lipídio. Eu preciso deles na minha circulação para poder utilizar isso como fonte de energia. Então, isso é importante aqui. Agora, tem uma outra coisa interessante, é que isso daqui é a síntese, certo? Você vê que a síntese é autorregulada. Mas eu não posso ter as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu não posso ter a síntese de ácidos graxos ocorrendo ao mesmo tempo que a degradação. Então, eu tenho que ter alguma coisa que module isso. Eu vou mostrar isso para você. Você vai se lembrar disso em poucos instantes aqui. Esta figura aqui, você deve se lembrar. Eu imagino que sim. Essa figura, vou tentar ampliá-la aqui. O que ela mostra? Ela mostra o seguinte, que quando eu converto acetil-CoA em malonil-CoA, e malonil vai sintetizar os ácidos graxos, lembra, você só conhecia essa parte aqui, você nem sabia quem era o malonil-CoA, agora você sabe. O excesso de malonil-CoA, ele é um inibidor da da carnitina aciltransferase 1, que é a enzima que transfere o ácido graxo para dentro da mitocôndria. Então, o malonil-CoA, ele impede o transporte de unidades acetil-CoA para a degradação. Então, se eu tenho síntese de ácidos graxos, o excesso de malonil-CoA produzido não deixa degradar o ácido graxo. E aí os ácidos graxos eles crescem. Quem é essa carnitina acil-CoA transferase? Então, eu vou mostrar para você aqui. Aqui está ela. Então, é essa enzima aqui. Então, eu pego um ácido graxo, né, na forma de acil-CoA, certo? É isso daqui. E aí, eu combino ele com carnitina e produzo acil-carnitina que é transportado para cá. Essa carnitina aciltransferase é o transportador de acil-CoA, acil-carnitina no caso, que é inibido por malonil-CoA. Então, agora você sabe como é a regulação da biossíntese dos ácidos graxos e como a presença de malonil-CoA impede a degradação, simplesmente por impedir a entrada dos ácidos graxos dentro da matriz mitocondrial, que é onde ocorre sua degradação. Bom, se eu tenho ácidos graxos produzidos, agora a célula tem finalmente oportunidade de produzir triacilglicerol. Então eu posso agora produzir fosfolipídios, eu posso produzir triacilglicerol, que é reserva de gordura. Então vamos lá ver como as células produzem essa reserva. Vamos com calma aqui. Eu vou falar dos eicosanoides ao final. Então a história ela está aqui. Você deve lembrar que um triacilglicerol ele é produzido de 3 moléculas de ácido graxo ligadas a uma molécula de glicerol. O glicerol está aqui. A molécula é um triálcool, né? 3 carbonos. Esse glicerol ele pode vir de outras fontes, mas ele pode vir também da glicólise, por exemplo. Eu vou dar um zoom aqui. Não sei se eu preciso dar um zoom tão grande. Acho que eu vou parar por aqui, senão ficar grande demais. Mas ele pode vir da glicólise. Então eu consumo isso e vou produzir dihidroxiacetona fosfato. Você lembra disso? Eu não sei se você vai se lembrar disso daí. Eu vou tentar mostrar para você do que eu estou falando. É sempre bom lembrar dessas coisas, né, para coordenar.
Você está percebendo o número de capítulos do livro que eu tenho aberto aqui, né? Então eu estou tentando conectar várias coisas que você já aprendeu. As vias metabólicas estão se encontrando agora, né? Nas próximas aulas a tendência é mostrar mais disso. Então a glicólise está aqui, né? Glicose 6-fosfato, frutose 6-fosfato, frutose 1,6-bisfosfato, aí aqui é a aldolase. A aldolase produz dihidroxiacetona fosfato e gliceraldeído 3-fosfato. E aqui eu tenho a triose-fosfatosomerase que converte dihidroxiacetona fosfato em gliceraldeído 3-fosfato. Então, aqui é isso que eu tenho, dihidroxiacetona fosfato, essa molécula aqui, né? Então eu consigo, a partir disso, né, produzir gliceraldeído 3-fosfato e aí eu consigo produzir triacilglicerol. Então, eu posso ter glicerol também, que eu vou gastar um pouco de ATP por ação da glicerol sinase, né? Eu fosforilo isso e aqui a glicerol 3-fosfato deshidrogenase vai produzir L3-glicerol fosfato. Você já viu isso? Deixa eu tentar te mostrar aqui. Você já viu isso sim. Está aqui, ó. Então, quando a gente vai degradar o ácido graxo, ele é, um triacilglicerol, ele é 3 ácidos graxos e um glicerol. Isso é o destino do glicerol. Então, a glicerol sinase fosforila o glicerol e produz L-glicerol 3-fosfato. Exatamente isso daqui. L-glicerol 3-fosfato, ele pode ser produzido a partir do glicerol ou ele pode ser produzido a partir de substratos da via glicolítica. Então, por exemplo, gliceraldeído 3-fosfato. Então, volta aqui na glicólise, esse cara aqui, ó, gliceraldeído 3-fosfato. Eu posso converter gliceraldeído 3-fosfato em dihidroxiacetona fosfato e L-glicerol 3-fosfato, que é quem eu estou atrás agora. Então, produziu L-glicerol 3-fosfato, por essas vias que a gente já estudou agora há pouco. Com L-glicerol 3-fosfato, eu pego um grupo ácido graxo, né? E eu posso condensar ele com enzima A, por ação da acil-CoA sintetase, e produzir um acil-CoA. Com um acil-CoA, aí sim, eu tenho a enzima aciltransferase, que vai transferir esse ácido graxo para esse IOH aqui, e para esse OH aqui. Então, eu transfiro o primeiro, depois a mesma coisa, pego outro ácido graxo de cadeia diferente, R2, na presença da acil-CoA sintetase, e aí eu transfiro para cá. Um está aqui, outro aqui. Pergunta: quem é a acil-CoA sintetase? Eu não sei se você vai lembrar, mas eu mostrei que os ácidos graxos, eles têm, o destino deles inclui, né? Então, primeiro o destino do glicerol, que eu mostrei aqui, e depois é o destino do grupo do ácido graxo. Então, o ácido graxo, isso você deve se lembrar, ele reage com a molécula de ATP. E aí, quem faz isso é a acil-CoA graxo sintetase, que vai produzir o meu acilodenilato graxo, e depois com a enzima A entra aqui, né, a mesma enzima faz isso, e eu produzo acil-CoA. Então, é essa que é a acil-CoA sintetase, que é a enzima que prepara o ácido graxo para degradação. É a mesma enzima, né? Enfim, ela acaba sendo utilizada para esse propósito também. A gente sabe que não vai degradar, porque o malonil-CoA está impedindo o transporte de ácido graxo para o interior da mitocôndria. Então, o que acontece é que, como ele não vai ser degradado, esse acil-CoA ele é incorporado pela aciltransferase no L-glicerol 3-fosfato. Então, tenho que ter fonte de L-glicerol 3-fosfato para poder sintetizar o triacilglicerol. Na verdade, tem mais coisas aqui, né? Você já deve ter visto que tem esse fosfato aqui. O nome desse composto, né, desse composto aqui, sem levar em consideração os radicais, é ácido fosfatídico. Se eu quero triacilglicerol e eu só tenho dois, eu tenho um diacilglicerol, eu tenho que tirar esse cara daqui. Quem faz isso é uma fosfatase, né? E se chama ácido fosfatídico fosfatase. Então eu preciso dissociar isso.
Mas o que eu já tenho aqui, você consegue imaginar? Eu tenho duas caudas lipídicas aqui e um fosfato. Isso é um fosfolipídio. Eu estou falando daquilo que você usa para fazer membrana. Então, se eu pendurar uma serina aqui, que é um aminoácido, eu tenho fosfatidilcerina. Fosfatidilcerina é um componente das membranas. Então, nesse slide, eu mostro para você como é produzido um triacilglicerol e como é produzido um fosfolipídio de membrana. Todos eles são assim. Então, na verdade, eu parto desse esqueleto e a partir disso a gente sintetiza os demais compostos, né, de membrana. Como é que é a regulação da síntese de triacilgliceróis? Então vamos dar uma olhada nisso daí. Então aqui está a regulação da síntese de triacilgliceróis. Vou dar uma ampliada para você. Então, carboidratos da dieta ou proteínas da dieta, então converte isso daqui em glicose, né? Então aquele arroz, feijão foi convertido nisso daqui. As proteínas da dieta em aminoácidos e isso vai ser, principalmente a presença deles vai ser sentida pelo pâncreas, que produz insulina. A insulina vai favorecer a formação de acetil-CoA. A insulina também ela estimula a síntese de ácidos graxos e aí acumula triacilglicerol. Então eu posso ter tanto dos proteínas da dieta, você lembra que tem aquelas aminotransferases, né? Eu vou produzir um alfa-cetoácido. E aí eu tenho os carbonos necessários para, com as transaminases, né? Eu tenho os carbonos necessários para produzir ácido graxo. Então a insulina vai aumentar a síntese de acetil-CoA e aumentar a biossíntese de ácidos graxos. Indivíduos que têm diabetes, eles não conseguem ter aporte de glicose, né? E aí o que acontece é que eles vão começar a consumir os ácidos graxos, né? Isso é perigoso porque vai aumentar a concentração dos corpos cetônicos, né? E os corpos cetônicos eles acabam regulando o pH do plasma, né? E isso não é bom. Agora, se você pensar um pouco, né? Então eu tenho a impressão, olhando essa imagem, que uma vez que o triacilglicerol ele fica pronto, guardado no seu canto. Isso não é verdade. 75% dos ácidos graxos são reciclados, mesmo quando você está no jejum. Isso é incrível. Então, 55% dos ácidos graxos são reciclados, mesmo quando você está no jejum. Mas espera aí, durante o jejum eu não tenho glicólise, certo? Não tenho como fazer isso. A glicólise é inibida no jejum, né? Então, de onde que vem o glicerol 3-fosfato usado nessa reciclagem? Porque eu preciso fazer, para fazer o fosfolipídio, para fazer o triacilglicerol, eu preciso de glicerol 3-fosfato. A gente acabou de ver isso daí. Bom, deixa eu mostrar umas coisas para você que talvez vai te ajudar aqui. Em primeiro lugar, você vê que essa via aqui, a via glicolítica, então deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor para você, ela não vai ocorrer aqui porque eu estou no jejum. A gente já sabe por causa da regulação dela, né? Eu não vou ter insulina para poder ativar a glicólise. E deixa eu ver se eu consigo mostrar para você aqui. E eu preciso, como eu não tenho via glicolítica, eu não vou ter isso daqui, eu não vou ter como pegar a partir de um substrato glicolítico chegar até o L-glicerol 3-fosfato. Não dá. Então eu vou ter que tirar isso de outra forma, mas exatamente nessa figura já está outra forma para você. Existe uma coisa chamada gliconeogênese que permite chegar até aqui. E com isso daqui eu faço quem eu quero, o L-glicerol 3-fosfato. O nome disso, na verdade, a gente dá um outro nome para essas coisas.
se chama glicerogênese. Eu vou mostrar para você como que é a glicerogênese. Então essa glicerogênese, piruvato, piruvato carboxilase, isso aqui você já viu, lembra? Isso aqui é a gliconeogênese começa assim. Aí eu produzo oxalacetato, deixa eu expandir isso para ficar um pouco mais visível. Então piruvato carboxilase forma oxalacetato, oxalacetato forma fosfonol piruvato, por ação da fosfonol piruvato carboxinase, fosfonol piruvato, por múltiplas etapas, sintetiza de hidroxicetonofosfato. Ó, é esse caminho. Esse caminho aqui, ó. Você já conhece, piruvato carboxilase. E digo mais, né? Não só apontar o caminho. Eu vou mostrar para você algo que vai lembrar isso daqui para você. Lembra que é na mitocôndria? Então, esse piruvato vem para cá, eu produzo oxalacetato, que é convertido em fosfonol piruvato, que vira fosfonol piruvato, que aí sim, esse fosfonol piruvato sobe a glicólise toda para produzir glicose na gliconeogênese. Mas eu posso parar aqui, no gliceraldeído 3-fosfato. Aí sim, eu pego esse gliceraldeído 3-fosfato e produzo L-glicerol 3-fosfato, como mostra aqui no capítulo, né, de biossíntese de ácidos graxos. Fosfonol piruvato forma de hidroxicetonofosfato, glicerol 3-fosfato deshidrogenase produz o L-glicerol 3-fosfato, que é necessário para poder sintetizar fosfolipídios de membrana, que é necessário para sintetizar triacilgliceróis. Então, de novo, o nome disso é glicerogênese, né? É a síntese de glicerol, ou de um análogo de glicerol, a partir da gliconeogênese. Então, eu não faço a gliconeogênese completa, é parcial, até o ponto que interessa. Ok, então isso é necessário para ficar reciclando. Mas deixa eu te colocar isso numa perspectiva um pouco melhor. Então, essa aqui é a perspectiva que eu queria te mostrar. Não sei se vai ficar bom. Então, eu tenho três tecidos: fígado, sangue e tecido adiposo. O que acontece? O triacilglicerol está reservado no tecido adiposo. O que a gente tinha impressão até agora é que isso fica quieto. Fica lá, estacionário, você vai usar em algum momento quando você precisa. Não é isso. Você usa o tempo todo. 74% disso é reciclado. Então eu degrado, produzo glicerol. Que bom, né? Porque com esse glicerol, se a gente fosforilar ele, eu produzo esse aqui, certo? E aí eu tenho ácidos graxos. Esses ácidos graxos são transportados pelo sangue e chegam no fígado. Lá no fígado, então a partir de piruvato eu produzo glicerol 3-fosfato e aí eu converto isso em triacilglicerol. Aí vai para aqueles caras lá, quilomicrons, VLDL, HDL, LDL. E isso transporta ácido graxo pelo plasma. Então eu tenho uma grande quantidade de ácidos graxos que está disponível no plasma. E se eu quiser, uma parte disso pode entrar aqui. E você vê que eu raramente vou pegar esse ácido graxo e rearmazenar aqui. Eu vou deixar isso ciclando aqui uma boa parte do tempo. Glicocorticoides, né? Então alguns hormônios aqui, eles podem aumentar a atividade de fosfonol piruvato, produção, né, de fosfonol piruvato carboxinase, que vai ajudar aqui na gliconeogênese, e vai impedir a fosfonol piruvato carboxinase daqui, desse tecido. Porque a ideia é, manda os ácidos graxos para o fígado, que aí sim, lá são produzidos as quilomicrons, as lipoproteínas, que transportam isso pelo sangue. E você vai se perguntar, por quê? Por que ele faz isso? Por que ele está ciclando? Né? Parece tão fútil isso. Eu pego o ácido graxo, desmonto, mando para cá, volto, mas ele volta para cá de novo. Aí eu faço um pouquinho. Bom, pensa numa pessoa que pratica um esporte, como por exemplo um maratonista. Então o maratonista, quando ele começa nos primeiros quilômetros, ele já gastou o glicogênio muscular. Foi embora. Tem muito pouco. Então ele vai precisar de ter energia, e a fonte de energia vem daí, do tecido adiposo. E eu vou precisar, não claro, o músculo pode ter um pouco, mas ele vai acabar consumindo também suas reservas de lipídio, né?
Então eu tenho que tirar do tecido adiposo para fornecer para o músculo. Então eu tenho que circular esse material pelos vasos para atingir todos os tecidos que têm essa demanda energética. Então é isso que vai ocorrer. É isso que faz com que o maratonista prossiga. Eu já venho vendendo essa ideia aqui. Nós somos o povo das longas jornadas. Então o ser humano foi feito para isso, né? Infelizmente a nossa vida agora ela é muito sedentária, mas nós somos o povo das grandes jornadas, os povos das grandes jornadas. É só você ver como que era a vida dos seus antepassados, né? Eles migravam muito, andavam muito, e isso aí já dá uma boa motivação para você frequentar trilhas. Então o ciclo é aparentemente fútil, mas por envolver essa circulação por todos os tecidos, ele suprime demandas imediatas, depois que você já gastou todo o glicogênio muscular. Então essa que é a importância disso daí. Bom, nós falamos da biossíntese dos ácidos graxos, depois da síntese de triacilglicerol. Agora sim, eu vou falar de eicosanoide. Eu não estou falando na ordem do Leininger, porque eu achei mais interessante mostrar que com ácido graxo na mão eu sintetizo o triacilglicerol e o lipídio de membrana. Então acho que assim faz um pouco mais sentido. O eicosanoide acaba sendo um assunto mais satélite. Bom, você viu em aula de membrana, você já deve ter estudado isso daí, que as membranas, no fim das contas, elas são reservas de lipídio. Então eu tenho grandes concentrações de lipídio nas membranas. E eu poderia usar essas reservas para outras coisas. De fato, elas são. Então a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é: se eu tenho lipídio armazenado na membrana, como é que eu utilizo isso? Como é que eu mobilizo esses lipídios? Então eu vou mostrar isso para você. Esse é um fosfolipídio de membrana clássico, né? Então você tem cabeça polar e as duas caudas apolares aqui. E o livro mostra para você o sítio de ataque, o sítio de clivagem, de ação de enzimas chamadas fosfolipases. Então você tem a fosfolipase A1 que cliva aqui na posição 1, fosfolipase A2 que cliva aqui na posição 2 e liberta esse lipídio. Geralmente o lipídio de posição 1 é saturado, esse aqui é insaturado, tem uma dupla. E fosfolipase C que cliva aqui e a fosfolipase D. Mas vamos falar só da fosfolipase A2 por enquanto. Então, a fosfolipase A2 cliva isso. Então, eu consigo liberar o ácido graxo que está mobilizado, armazenado na membrana para fazer alguma coisa do interesse da célula. Começa com a ação da fosfolipase. Agora sim, a gente vai falar dos eicosanoides. Eu vou retroceder um pouco nas páginas do Leininger. Eu vou fazer a ordem inversa. Então agora a gente está aqui. Então, fosfolipídio contendo araquidonato. Então eu tenho fosfolipídio que contém isso aqui, ó, essa molécula aqui. 20, 2,4, delta 5, 8, 11, 14, araquidonato. Né? Então ele tem 20 carbonos, 4 insaturações nas posições 5, 8, 11, 14. A gente já viu isso na aula de lipídios. Dá uma olhada lá em ACH 5542 Bioquímica 1. Fosfolipase A2 é aquela que vai clivar na posição 2, certo? Mostrei para você. Aqui, ó. Cliva na posição 2. E a fosfolipase A2, ela liberta um fosfolipídio que contém araquidonato. É um ácido graxo. Araquidonato é o nome do ácido graxo que contém ligação dupla na posição 5, 8, 11, 14. Esse araquidonato ele é substrato de uma enzima chamada ciclooxigenase, ou COX, como a gente também chama. É uma enzima que usa oxigênio, consome o oxigênio que você respira e faz isso daqui, por isso que é ciclooxigenase. Né? Então ele fez um ciclo aqui e oxigenou aqui também. Formou um peróxido. Né? Isso daqui, o nome dessa molécula, PGG2, é prostaglandina. Né? E as prostaglandinas têm papéis biológicos conhecidos. Bom, e aí o que acontece é que depois
essa outra atividade peroxidásica, né, isso aqui é um peróxido, né, da COX, ela consegue converter isso no OH, e aí eu tenho formação de tromboxanos e outras prostaglandinas, que são sinalizadores moleculares de resposta inflamatória. Então é isso que isso faz. Bom, aí aqui você vê que ele mostra que essa ciclooxigenase ela é inibida por esses compostos, aspirina e ibuprofeno. Você já conhece isso, né? Você já ouviu aspirina. Então, isso aqui é ibuprofeno, isso aqui é aspirina. Vamos lá. Vamos relembrar a estrutura dessas moléculas. Essa é a estrutura da aspirina, o ácido acetil salicílico, certo? Acetil salicílico. Aí está aqui o salicilato. E ibuprofeno é esse aqui. E esse é o naproxeno, que você talvez tome. O naproxeno. Então, a COX, ela é alvo desses compostos que a gente chama anti-inflamatório não esteroidal. Aqui estão eles. Veja se você já tomou algum deles. Ibuprofeno, indometacina, piroxicam, naproxeno, diclofenaco, fenilbutazona e aspirina. Eu acho que pelo menos a aspirina você já deve ter tido contato alguma vez. Aí. Todos esses compostos inibem a COX. Eu vou mostrar para você o mecanismo de inibição da aspirina, do ácido acetil salicílico. Então, isso daqui é a COX em sua membrana. Então, ela está lá na membrana, né? E a fosfolipase já fez o seu trabalho, então liberou um ácido araquidônico. E o ácido araquidônico vai entrar aqui. Aqui você vê que a COX é um dímer, né? Por isso que ele colocou dímer. Então, são duas proteínas, né? É um dímero, uma dupla de monômeros. Aí o ácido araquidônico entra aqui e ele é convertido em PGH2, o primeiro das prostaglandinas, né? E aí ele mostra que no sítio catalítico tem essa serina 529 aqui. Serina tem um grupo OH. O que a aspirina faz? A aspirina tem esse grupo acetil aqui. Então ele consegue entrar aqui e ele reage, o OH da serina reage com esse, ela ataca aqui, né, é um nucleófilo, essa serina é um bom nucleófilo, ataca aqui, e aí eu adiciono e inibo irreversivelmente, permanentemente a ciclooxigenase. Pronto, acabou. Não tem mais formação de fatores de inflamação, então é um tipo de analgésico aí. Então não vai ter essa dor, enfim, vai reduzir bastante esses sintomas que são devido ao fato da produção dessas prostaglandinas, né? E aí o que acontece é que o fato desse cara ocupar, que ele está ligado covalentemente à serina, ele cria uma inibição espacial, uma inibição estérica, como a gente fala, né? Estérico tem a ver com estéreo, o espaço. Então o aminoácido ele não entra aqui, ele não consegue, ele precisa da serina para poder, o aminoácido, desculpa, o ácido araquidônico. Ele não entra aqui, então ele não é convertido em prostaglandina. Então assim que você tem a inibição. O Leninger, ele mostra isso de uma forma muito sumária, por isso que eu preferi mostrar esse slide para você. Então ele diz que tem a serina, e esse OH aqui, ele é nucleófilo, né? Ele ataca aqui, né? Você já deve imaginar, né? Esse aqui desprotona, fica com O negativo, ele ataca aqui, e isso é o grupo abandonador, ele fica assim. É assim que funciona a aspirina. Os outros eu vou mostrar mais para frente. Bom, mas tem mais história na jogada aí, né? Então aqui está a serina que está acetilada, né? E inibida permanentemente. E eu não tenho, por causa disso, o acesso ao ácido araquidônico no sítio em que ele é convertido em prostaglandina. A COX ela possui duas isoformas. Uma isoforma que é codificada no cromossomo 9, que é expressa constitutivamente, ou seja, sempre produzido, sempre a produção ela é fixa.
Onde? Nas plaquetas, rins e mucosa gástrica. E existe uma outra, então essa COX-1. Existe a outra chamada COX-2, que é a que nós queremos inibir, que é codificado no cromossomo 1 e é produzido em grandes quantidades, né, nas áreas de inflamação. Então essa é a diferença estrutural entre elas. Então você vê que esse aqui é o bolso da enzima, né? Então aqui tem os resíduos, tem resíduo de valina, arginina aqui, serina, catalítica. E você vê que aqui eu tenho uma bolsa hidrofóbica lateral. Quando você toma aspirina, naproxeno, você vai inibir tanto COX-1 quanto COX-2. Só que inibir a COX-1, principalmente a COX-1, vai causar um problema. Porque a COX-1 ela é também responsável pela secreção natural daquele muco que protege o epitélio do estômago, que impede que o ácido que você produz cause uma lesão na parede estomacal. Então, se você inibe a produção do muco, o ácido corrói a parede. Então, a pessoa ela pode ter úlcera e mais, ela pode ter até, dependendo da passagem desse ácido, né, para o duodeno, pode ter sangramento intestinal, porque você tem uma coisa que está em pH 2, pH quase 1, e isso vai atacando os tecidos. Nossos tecidos não aguentam pH muito baixo, tem que ter esse muco protetor. Então, a pessoa que toma esses anti-inflamatórios, elas têm um problema, que é esse empecilho de ter dores estomacais excruciantes, né? Ok, então o pessoal resolveu fazer alguma coisa, né? Então foram estudar isso daqui. Então eles viram que os anti-inflamatórios não esteroidais clássicos, como por exemplo o ibuprofeno, que você está vendo aí, eles não conseguem diferenciar uma COX da outra, né? Não dá. No Leninger, ele mostra um outro tipo de anti-inflamatório para você. Ele mostra esses aqui. O Rofecoxib, que ele ficou conhecido com esse nome Vioxx. O Valdecoxib, o Bextra, né? Então esse aqui é o nome de fantasia, esse aqui é o nome de genérico, né? E o Celecoxib, que é o Celebrex. Então o Vioxx é o mais famoso da turma. Aí. O que eles têm de especial em relação ao ibuprofeno, né? O que eles têm de especial é isso aqui. Ele tem esse grupo, né, esse grupo hidrofóbico, que se encaixa perfeitamente na bolsa hidrofóbica lateral. E ele não entra, como ele é grande, ele não consegue entrar na COX-1, mas ele entra na COX-2, ele é específico da COX-2. Resolvido o problema. Agora, veja como isso é importante. Pense nas pessoas idosas, né, que elas têm muitas dores. Se ela tomar um anti-inflamatório para o idoso, é um aumento de qualidade de vida tremendo. Então é importante para eles tomar. Mas se eles tomarem os fármacos que nós conhecemos, né, fármacos como esses daqui, eles terão gastrite e úlcera e talvez sangramento intestinal. Enquanto tomar esse daqui, não. Ele vai poder viver uma vida muito tranquila. Será que sim? Então vamos dar uma olhada aqui. Isso daqui é uma tabela que mostra para você o tipo, né, de inibidor. Então essa aqui é aquela gangue, né? Rofecoxib, Celecoxib, que é a turma do Vioxx. E aqui, isso aqui é o NSAID, né? Non-Steroid Anti-Inflammatory Drug. Então é o fármaco anti-inflamatório não esteroidal. E aqui a seletividade por COX-2. Qual é o percentual, o que ele mais atinge? COX-1, COX-2. Então, esses daqui, a seletividade é incrível. Esse aqui é o Vioxx. 80% no COX-2. Ou seja, ele talvez interfira um pouco na COX-1, né? Um pouquinho. Mas só 80% é no COX-2. Enquanto os outros, diclofenaco, eles não têm. Olha esse aqui, ketorolac. Ele não é seletivo, ele pega as duas. Naproxeno, 0,3 na COX-2. Ibuprofeno. Diclofenaco é um pouquinho melhor, mas ainda assim
nessa situação, 96% pode atingir a COX-1 e levar a ulceração, sangramento intestinal. Então o Vioxx é o melhor deles. Em relação a isso, mostrou que sim, ele é bem mais seletivo. 80% contra, vamos comparar uma aqui, naproxeno, né? 0,3 contra 80, ganhou. Bom, aí o pessoal começou a fazer a seguinte pergunta: e úlcera? Será que isso, porque o problema era a úlcera, certo? Será que usar esses compostos eu diminuo a prevalência de úlcera? Então aqui é a prevalência de úlcera em pessoas que tomam naproxeno e ibuprofeno. Olha o naproxeno, 40,7% de prevalência. E olha o Vioxx, 4,7%. Então ele resolveu, ele é específico e ele reduziu drástica 10 vezes a frequência de úlcera. Ele não é um fármaco super, hiper, ultra ideal, mas nesse aspecto aí ele resolveu bem. E aí isso começou, foi aprovado e foi usado por inúmeras pessoas. Depois de um tempo, a empresa descontinuou o fármaco e ela apresentou um estudo em que mostrava que havia um problema aí. O estudo está aqui nesse gráfico. Então, o que é esse gráfico? Aqui eu tenho uma população que tomou rofecoxib, Vioxx, população que tomou naproxeno. Então, eu tenho aqui, começou com 4.047, 4.029, mais ou menos igual, né? O time aqui. E aí eles estavam acompanhando o caso de ocorrer em um desses indivíduos um acidente cardiovascular trombocítico. Então, um ataque cardíaco. Então, era isso que eles estavam olhando. Essa é a frequência de ataque cardíaco para pessoas que tomam naproxeno. Então, isso ao longo de vários meses, né? Então, tinha uma população aqui, e aí, essa é a frequência. E essa é a frequência de ataque cardíaco para quem toma o Vioxx. Agora você pode fazer uma conclusão disso. Então, eu aumento, eu quase dobro a frequência. Então, isso aqui sei lá, 0,6, 0,7 alguma coisa, isso daqui é 1,7, 1,8. Eu quase dobro. Eu praticamente dobrei a incidência cumulativa de ataque cardíaco. Então, as empresas retiraram o Vioxx, todos esses Coxib 2 da segunda geração, do mercado. E o que parecia ser um trunfo, agora é fonte de novos estudos. Mas, enfim, nós exploramos um caminho aí e, infelizmente, algumas pessoas passaram por episódios ruins, porque, em geral, quando você aprova uns fármacos, né, o período em que você faz o teste não é um período tão grande, né? Mas eu acho estranho, porque esse follow-up aqui é de 12 meses, né? Não sei se eles não fizeram um follow-up suficiente aqui, né? Talvez eles não devessem ter feito nada disso, fizeram um follow-up mais curto, antes de ver que com o tempo, né? Isso tende só a aumentar, certo? Quanto mais meses, maior é esse gap entre essa distância do naproxeno e rofecoxib. Ou seja, o fármaco foi descontinuado, não temos o que fazer com isso daí, e isso era o que eu tinha para dizer para você dos anti-inflamatórios não esteroidais e a relação deles com a biossíntese de eicosanoides. São esses compostos derivados do ácido araquidônico que é removido a partir de ação da fosfolipase A2. Observe que aqui, quando você retira o lipídio da membrana, no caso, né, as empresas elas usam fármacos que inibem aqui, certo? Eu inibo a conversão disso na primeira prostaglandina, mas se eu inibisse a fosfolipase A2, eu também teria alguma coisa que seria muito bom. Há muita gente indo atrás desses fármacos que inibem a fosfolipase A2. Concluo assim a primeira parte da aula de biossíntese de lipídios.